Excelsior, amigos! Era uma vez dois apresentadores que adoram histórias fantásticas. Eu sou Zé Wellington e esse é mais um Bionerd pela sua TV Interaja. Oi, eu sou o Marcelo Cavalcante e hoje vamos contar histórias para crianças dormirem, ou não. O programa de hoje fala sobre contos de fadas e suas interpretações dos irmãos Grimm, e até mesmo antes deles, até os novos filmes de Hollywood sobre este tema. Então, como a gente já sabe o tema, pode soltar a vinheta, porque hoje o tema é contos de fadas. Quando se fala em contos de fadas, é comum lembrar primeiro dos irmãos Grimm, talvez os maiores representantes do gênero, mas não foram só eles que escreveram alguns tipos de narrativas. Entre os grandes autores, além dos irmãos Grimm, encontra-se o francês Charles Perrault, que deu vida a Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Pequeno Polegar e Gato de Botas, Andersen, que nos presenteou com a história do Patinho Feio, Gabrielle Suzanne Bardot, a Dama de Villeneuve, com a Bela e a Fera, e ainda Charles Dickens, com Contos de Natal e a história de Oliver Twist. No Brasil, o maior representante do gênero é Monteiro Lobato, cuja obra ainda hoje serve de base ao início literário de muitas crianças. Contos de fadas, é muito legal falar sobre isso, eu adoro contos de fadas, mas o que você acha? Bem, eu... Tem medo? Alguns eu tenho. Alguns eu tenho. Mas eu também, pessoalmente, eu fui criado com contos de fada, né? Sempre aquele conto de... Chapeuzinho Vermelho, para você não sair de casa também, para você não dobrar a esquina, essas coisas meio assim que a gente, quando é criança, 4, 5 anos, a mãe conta pra gente não sair de casa, né, falar com estranho, né, sempre tinha essa pitadinha de contos de fadas. Aí, contos de fadas, né, para quem não sabe, no começo a ideia era essa mesmo, era assustar as crianças, né. Você contava esse conto para a criança aprender alguma coisa. A ideia de contos de fadas é mais ou menos isso. São as fábulas que têm animais, às vezes, e elas querem dizer muito mais do que elas realmente dizem, né? Então, assim, muita gente pensa que começou com os Grimm. Mas, na verdade, os Grimm eles fizeram um apanhado de histórias, né? Eles eram alemães, eram o Jacob e o Wilhelm, né? E eles fizeram um apanhado de coisas, fizeram vários livros, né? Eles fizeram até um dicionário, Marcelo, não sei se você sabe, foi muito importante para a Alemanha, trabalha com gramática também. Mas, assim, com certeza, a grande contribuição deles foi contar essas histórias, né? Contar essas histórias que faziam as crianças terem medo, né? E, a partir disso, eles aprendiam alguma coisa, né? E a ideia mesmo era assustar e ensinar alguma coisa assustando, né? É por isso que a gente vê algumas versões aí de contos de fadas, principalmente nos desenhos animados da Disney, né? São versões bonitinhas, né? Muitas delas feitas, né? Pelo menos foram modificadas pelos Grimm, né? Mas antes disso... A gente vai ter o francês, o Perrault, Charles Perrault, ele tinha histórias mais macabras mesmo, né? E a gente vai contar um pouquinho dessas histórias, né? Conforme a gente vai falando de algumas indicações aqui hoje, né, desses caras, né? E, para começar, vamos falar justamente de um filme estrelado, vamos dizer assim, pelos irmãos Grimm, que é o filme Os Irmãos Grimm, de 2005. And superstition. This place is haunted by a witch. There were two brothers named Grimm. A história mostra Wilhelm e Jacob Grimm não como escritores, mas como os dois trambiqueiros que vagavam de vila em vila pelo interior da Alemanha, vendendo seus serviços de eliminação de criaturas. Todavia, sua face é comprometida quando eles são obrigados a caçar outros vigaristas em uma vila mais afastada. O que ninguém desconfia é que trata-se de uma bruxa de verdade. Os Irmãos Grimm é um filme muito bacana, Marcelo. Bacana. Faz até um tempo que eu assisti ele, que tava passando... Ele passou algumas vezes, né? No SBT ali, pingado. Eu assisti eu assisti já a versão dele, mas não recentemente, né? Porque deve ter passado umas 3 vezes, pelo menos que eu tenho consciência. E as 2 últimas eu perdi. Eu não tô lembrado muito, mas tem uma pitadinha também de contos de fadas, né? No filme, que é tipo Rapunzel, né? Tem tudo, né? Contos de fadas, na verdade, fala sobre contos de fadas, né? Os Irmãos Grimm não é uma cinebiografia, como a gente fala, né? Não é exatamente uma adaptação da vida deles, né? Se fez uma versão mais aventuresca. A gente tem o Heath Ledger e o Matt Damon, né? O Heath Ledger, o saudoso Coringa, né? Que faleceu, né? Fazendo uma grande atuação. E é um filme que começa meio aventuresco, meio comédia. Os caras, eles andam de vila em vila, dizendo que eles caçam criaturas, que na verdade eles mesmos criam as criaturas, são trambiqueiros, as invenções que eles têm, alguma coisa. Só que o que eles não esperavam é que num trambique desse ia aparecer uma bruxa de verdade. Aí tem a história da Torre de Espelho, né?
A gente tem a Mônica Bellucci, lindíssima, fazendo a bruxa no filme, né? E é muito bacana, né? Eu gosto muito desse filme, dirigido pelo Terry Gilliam, é um diretor que faz mais filme de arte, né? E ele conseguiu... foi um filme meio que ele fez para ganhar dinheiro, ele dizia muito isso na divulgação do filme, só que mesmo assim ele fez um filme muito com a cara dele, como são os filmes dele, né? Então é um filme que eu gosto pra caramba, acho legal, né? Não é a vida dos gringos, vamos dizer logo, é uma ficção, mas é bem bacana, né, Marcelo? Né? E visualmente ele é muito bonito também, né? Isso. Né? A fotografia dele é lindíssima, né? Vale a pena conhecer se você não conhece ainda, né? E qual é a nossa próxima indicação, Marcelo? E um dos contos de fadas mais conhecidos e que passou pela mão de vários autores é Chapeuzinho Vermelho, que em 2011 ganhou sua última versão do cinema. A Garota da Capa Vermelha conta a história de uma jovem que vive numa vila medieval aterrorizada por um lobisomem e se divide entre o amor de um órfão lenhador e o casamento arranjado pelos seus pais. Bom, vamos falar sobre Chapeuzinho Vermelho e esse filme, mas depois do intervalo. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta com o Baião Nerd, falando sobre contos de fadas hoje. E o próximo conto de fada é Chapeuzinho Vermelho, que ganhou uma versão em 2011. Marcelo, o que é que você achou do filme Eu achei A Garota bom. da Capa Vermelha? Isso, A Garota da Capa Vermelha. Eu achei bom. O conto foi adaptado pelo... Não. Pelos Grimm? Isso, pelos Grimm também. Charles Isso. Perrault fez primeiro, né? E depois foi adaptado pelos Grimm, né? Isso, justamente. Mas o conto é o típico conto mesmo da Chapeuzinho Vermelho, só que para adaptar para o cinema, o lobo, né? Ele fica um pouco mudado. Praticamente ele vira... É um lobisomem, né? O lobo, praticamente. Vamos até fazer o seguinte, antes de Isso. falar do filme. O original, né? A gente tem aí duas versões mais conhecidas, né? Chapeuzinho Vermelho, né? E tem a primeira versão que é do Perrault. É uma versão meio sem graça, né? Pra assustar a criança mesmo. O Perrault, ele... O que é que ele fala, né? Tem aquela história toda, a menina tem que atravessar o bosque, né? Aí o lobo aparece pra conversar com ela, né? Mas se eu não me engano, ela é comida pelo lobo, né? No meio do bosque, né? Mas É a primeira versão, né? tem algumas versões, tem umas versões bem estranhas, até umas meio sensuais, né? Sendo que a gente pode citar. Mas no caso da Chapeuzinho Vermelho, tem essa versão que ela atravessa o bosque, comida pelo lobo, né? Devorada. E também tem a versão que ela chega na casa da vovó, tanto a vovó como ela também são devoradas, e não existe caçador. E tem uma coisa interessante, né? Isso aí, na verdade, tem um motivo, né? Quando essas histórias foram contadas, a ideia era ensinar alguma coisa, né? Então tem até um trecho na versão do Perrault, né? Que fala que a Chapeuzinho Vermelha era uma moça bonita e educada, e aí ela vai pro bosque e o lobo pega ela no meio do caminho. E, na verdade, aí tem todo um subtexto, né? Isso. Pra dizer que as garotas não devem sair sozinhas de casa, né? Nem Que pode falar com acontecer alguma estranhos, coisa, nem né? falar com estranhos, que elas podem ser acabar perdidas aí pela vida, né? Então tinha tudo isso, né? E aí até- quando os Grimm vieram falar, eles fizeram algumas mudanças, né? Mas até, Zé, se a gente for comparar em época medieval, que era uma época meio conturbada também, com florestas também, tendo saques, tinha muitos saques. Então, saqueamento, saques, né?
Mostra os saques aí. Não é assim, ó. Mas tinha muito saqueamento também, tinha muito ladrão, estrada, era época meio Robin Hood, né? Então, essas histórias eram justamente contadas para evitar que as crianças forem para floresta, pro bosque, e não ficar lá perdido. Sozinho, exatamente, né? É o medo que ensina, Isso, né? isso. Tem muitas das histórias. E o filme, Marcelo? Agora sim, o filme. Bem, o filme fala da mulher bonita lá, da capa vermelha, chamada Valéria, né? Que ela praticamente gosta do lenhador e não do casamento arranjado pelos pais dela. Que o lenhador, o nome dele era Peter, e tanto o Peter como a Valéria já estavam se planejando ali em fugir da vila. E já na metade do plano, já para fugirem, a irmã dela é assassinada justamente por esse tal de lobo mau, né? O lobisomem que estava no bosque. Sempre diziam, não vá para a floresta à noite, essas coisas. E como a irmã dela teimou, foi devorada. E me diz uma coisa, por que esse filme, uma pergunta para você, pergunta difícil, me convença que esse filme não é um genérico do Crepúsculo. Porque quando eu assisti o trailer, a primeira coisa que a gente lembra, né, e ele saiu bem na época que tava no boom, os filmes aí já saindo, né, e eu achei muito parecido, né, o tom é muito parecido, é um tom mais sombrio, né, Isso. mas não é um genérico do Crepúsculo. Não é genérico. Não assisti ainda. Bem, tem a questão do romance, né, dela ficar dividida, porque hoje praticamente está na moda a personagem principal de qualquer filme ficar dividida ali entre um personagem, o principal e o secundário, Que né? parece com... Jacob. Crepúsculo. O Jacob, o lobisomem e o vampiro lá, né? O Eduardo. Parece, é possível falar. Mas é fica diferente, um é pouco, melhor mas do que Crepúsculo. É diferente. Agora, se eu for falar o que é que você gruda no filme ali, que você gosta um pouco ali da história da garota da capa vermelha, aí eu vou acabar contando spoilers, né? Eu acho que é bom que você assista mesmo e tire Mas suas vale a pena, conclusões. né? Vale a pena. Dirigido, inclusive, né, pela Catherine Hardwicke, ela é diretora do primeiro Crepúsculo, né? Então até tem essas semelhanças todas, né? Mas eu vou confiar em você e vou assistir depois, que eu não conheço, né? Porque não é um lobo comum, é um lobisomem. Tá bom, tranquilo. E Lobisomem. qual é o próximo conto que a gente vai falar, Marcelo? Bem, e o outro conto de fada que ganhou uma versão para o cinema recente foi A Branca de Neve e os Sete Anões. My queen, yet another kingdom falls. É contratado pela Rainha Má para encontrar a enteada dela que tem a chave para destruir o seu poder. Mas quando o caçador descobre que a rainha, que na verdade é matar a donzela, o guerreiro ingressa em um movimento de resistência para derrotá-la. Branca de Neve e o Caçador, Branca de Neve e os Sete Anões. A gente fala agora depois do intervalo. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Vitrines da Vida. Um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não perca o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação: Capelão Gerson Pires. Culturarte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral, traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Raik. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura. Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Estamos de volta com o Baião Nerd falando de contos de fada e agora é hora de falar de Branca de Neve e o Caçador. Primeiro, falar de Branca de Neve e os Sete Anões, né? O conto original. Conto original. O conto original, que é super pesado. O Marcelo decorou porque ele gosta muito desse conto, né, Marcelo? Tem a versão da Disney que é bonitinha, mas tem a versão que é a pesada, que a gente vai ver aí nos contos de fada, que seria... Bem, o conto de fada, né, para quem não conhece, conto de fada, assim, quem assistiu as tiragens assim do conto da Disney, tudo achou, que bonito, uma princesa, um príncipe, mas na verdade, o conto de fada da Branca de Neve é um pouco macabro pelo fato de a madrasta, né, a Rainha Má, ela contratar o caçador e pedir, ao invés de só o coração, ela pede
órgãos, né? Praticamente fígado, inteiro, né? Fígado, pulmão, coração, para servir num jantar à noite, né? Dentro do isso. castelo. E com essa trama ali, o caçador fica com um pouco de pena ali da Branca de Neve e acaba matando o javali, levando os órgãos do javali. Uhum. A versão da Disney, né? O caçador pega um coração de um cervo só, né? Não é isso? Versão da Só o Disney. coração de um cervo e leva, né? Mas Pronto. pega mesmo os órgãos mesmo do javali, que isso para a versão... Isso na versão antiga, uma versão né? antiga. Mas uma coisa, só aqui interrompendo, uma coisa da versão mesmo antiga, quando ela engasga com a fruta, né, que ela cai envenenada, ela não supostamente, assim, ela não morre, né? Fica adormecida lá. E o príncipe, porque quer viver com ela, né? Ele praticamente carrega o cadáver dela para onde ele for. Então quer dizer que onde ele vai, ele tem alguns empregados que vai arrastando junto com... São 7 anões não, né? Que leva. Não, são empregados pagos, né, por ele. E os empregados vão arrastando o caixão, né, para onde ele for, também com cavalos, essas coisas. E um dos empregados se irrita, né, com esse negócio de ficar com o caixão para cima, para baixo do castelo. E escondido ali dá uma surra mesmo no cadáver, no suposto, né, cadáver da Branca de Neve. E nessa surra ele golpeia tão forte o estômago que ela... Cospe a maçã. Cospe a maçã e acorda. Interessante, né? Você vê como é bem diferente, né? E a gente tem a versão mais bonitinha. Mais uma curiosidade, viu? Que a madrasta, ao invés de ela cair do abismo, né? Ela praticamente vai ficar dançando junto com os sapatos em brasa até morrer. Estranho, né? Estranho. Dançar até morrer. Isso me lembra até aqueles contos antigamente dos doentes que botavam um sapato verde e a pessoa dançava até cair. Você lembra? Eu lembro. Um filme muito tosco, né? Mas é engraçado, né? A gente tem então agora pra falar Branca de Neve e o Caçador, que é um filme novo, tá? Ele é feito por um diretor que eu não vou nem recordar o nome, porque é o primeiro filme dele, diretor egresso do mercado publicitário. A gente tem aí, olha só, a gente falou de Crepúsculo, Kristen Stewart, que é a Bella do Crepúsculo. Ela estrela o filme A Branca de Neve. Eu acho assim as atuações mais fracas dela, sinceramente, ela faz a mesma cara o filme todo, né? Eu gosto muito. Paralisado. Mas o filme é uma surpresa legal, ele é bem diferente, né? Ele é um filme mais adulto, realmente. Sendo que tem o ator também. É o Thor. Isso, o Thor. O caçador é o Thor, né? Dos Vingadores, né? E é bem bacana, eu acho que o filme é legal. Ele tem uma coisa diferente, é muito engraçado os anões quando eles entram. São 7 ingleses, né? Os caras falam com um sotaque diferente. Né? Tem até o Nick Frost, cara, que é um ator de comédia que gosto bastante, ele é um dos anões, né? Mas o filme é bem bonito. É bacana, bonito. visualmente aquela é legal. parte da floresta, onde também aparece um cervo, né? Que é o espírito da floresta, bonita. Que fica colorido demais, né? Ali e Isso. tal. Aí até relembra um pouco a hora da Disney ali, né? Isso. É meio que a homenagem, né? Agora né? eu não entendi aquele monstro ainda, né? Aquele monstro de Não, madeira. ali é estranho. aventura ali é só a cena de ação meio que de graça pra valer o filme de ação. Bota alguma né? coisa ali pra fazer ação, tipo isso, né? Foi meio que de graça, né? Mas assim, é bem bacana o filme. Eu não gosto muito do final também, tenho que dizer, porque eu acho meio piegas, sabe? Mas o filme é bom. O filme inteiro ele vale, é bem bacana, é uma experiência legal e diferente, né? Quem assiste anime, todo mundo que assiste anime, na hora que a madrasta se transformou em corvo, lembrou do Itachi. É. Mostra aí o Itachi, né? Quem é Itachi? Aí, conversando com a edição, só a gente faz isso, viu? Vamos lá. Mas é bem bacana, então fica aí uma dica aí, Branca de Neve também, né? E quem também andou passeando pelas telas foram os personagens João e Maria. Me and my sister, we have a past. We almost died at the hands of a witch. A trama João e Maria, Caçadores de Bruxas, se passa 15 anos depois do acontecimento da história escrita pelos irmãos Grimm. Depois de escapar da bruxa e sua casa de doces na infância, João e Maria tornam-se, né, especialistas em caçar feiticeiras. Bacana, né? João e Maria, Caçadores de Bruxas, é um filme novíssimo, né? Feito para ser exibido em 3D. A gente tem a Gemma Arterton. É a Maria. A Gretel. Saúde. E a gente tem o Jeremy Renner, Gavião Arqueiro dos Vingadores, né? Tá falando dele, a gente fala de novo, né? Que é o João, né? Ultimamente tem feito tanto filme, né? Não, ele tá na moda, ele fez Missão Bourne, Impossível. Né? Ele fez Missão Impossível e fez o Bourne também. Versão de uma das adaptações do Bourne, né? Ultimato. É o último filme acho que é Legado Bourne, né? Ele faz... Ultimato, alguma coisa assim. É Ultimato Bourne, exatamente. Isso. Ele é um personagem que entra, né, no filme, Isso. né? Mas falando de Ele novo, ele é o Bourne, né, aliás. Isso. O Bourne não, ele é um cara do universo, né? Mas vamos falar pelo João amor e de Deus, Maria. vamos falar de João e Maria, né? A história típica aí das duas crianças que são presas numa casa de doce por uma bruxa que quer devorá-los, né?
É uma história também que já tem aí, no subtexto aí, muita coisa de cuidado, para que você vai, quer que você aceite de estranhos, né? Eles têm aí uma moral também, né? E é isso que tem na trama original, Marcelo? Na trama original também tem são algumas versões, né? Tem a versão da bruxa mesmo, mas vou contar aqui um pouco da versão dos dois monstros, né? Que aprisionam. Depois que João e Maria ali se perdem na floresta, eles acabam entrando em uma casa que tem dois monstros, um casal de monstros, né? Que eles começam a engordar o João e a Maria e o João, com o passar do tempo, ele vê que dá para enganar o monstro fêmea, né? Enquanto o macho sai. E essa fêmea vai tentar passar o João, passar a cabeça do João, né, pela guilhotina mesmo, né? E o João ali tentando enganar ela, diz que não sabe como colocar a cabeça na guilhotina. E aí o monstro coloca e o João corta a cabeça dela. E com isso eles fogem. Mas antes de fugir, eles saqueiam a casa, viu? Eles levam muito doce. E uma curiosidade até do filme é que o João, no filme, ele tem a chamada doença do açúcar, né? Que no filme tem aquele negócio de ele ficar olhando pro relógio, olhar que hora é e se injetar algumas seringas, né? Uhum. Mas isso aí é só por causa que ele tem diabetes, né? Mas não fala isso. Até porque na época não existia, né? Porque como fosse na época medieval, isso aí... É só doença mesmo do açúcar, né? Que ele chama, fica né? tonto assim no filme. Ah. Mas é bom o filme. É um filme que tem muita ação, né? Eu não vi ainda, né? Eu achei... Eu não sei, eu tô até com medo de assistir esse filme. Mas não é medo de ficar com medo, não. É de achar... Eu vi que achei a ação muito gratuita, não sei lá. Até a bruxa, quem faz a bruxa mais poderosa é quem fez a Jean, do X-Men. Jean Grey. A Fênix. Não vou me lembrar o nome dela. Frank Jansen, nome da atriz, né? Que fez a Fênix, né? Legal, né? Tá muito feio, né? E vamos agora para nossa última indicação, né, Marcelo? No filme Jack, o Caçador de Gigantes, que estreia nesse final de semana. Fee, fi, fo, fum. Ask not whence the thunder comes. For between heaven and earth is a perilous place, home to a fearsome giant race who hunger to conquer the mortals below, waiting for the seeds of revenge to grow. O jovem fazendeiro Jack é enviado pelo reino à Terra dos Gigantes para resgatar a princesa raptada. É uma adaptação de João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão, Jack que é João em inglês, né? E o Caçador de Gigantes. Nós não vimos o filme ainda, o filme ele vai estar estreando agora, né? Que eu posso falar do filme antes de falar do conto, né? Bryan Singer é o diretor, o cara que dirigiu X-Men 1 e X-Men 2, né? É um ótimo diretor. Deu uma escorregadinha porque fez Superman o Retorno, né? Muita gente não gosta, eu gosto do filme, né? Ele é um diretor autoral, faz umas coisas bacanas. É o primeiro filme dele que ele faz em 3D, usando a tecnologia 3D. O trailer é muito legal, parece ser uma aventura bacana de se assistir. Tu já viu o trailer, Marcelo? Já vi, sim. Gostei. Show. Sendo assim, ó, que as adaptações que... Sim, quem nunca viu assim, João e Maria, né? João e Pé de Feijão. João e Pé de Feijão. João tanto e Maria. João, tanto sinal, João, né? Muita história, né? Pois é, João e o Pé de Feijão, por exemplo. Aparece uma adaptação bem rápida dele também no Pica-Pau, que ele vende as vacas e compra ali. Ele sempre no Pica-Pau tem aquelas adaptações da árvore, né? Que sobe até as nuvens. E o Pica-Pau bica o Pé de Feijão pra derrubar, né? Não. É a história do filme, ele faz isso, né? Não, o Pica-Pau, ele... Sabia que no Pé de Feijão, João e o Pé de Feijão, o conto original, né? Ele é um pouquinho diferente, não tem gigante. O João, ele entra na casa de uma mulher e de um casal, né? Pra roubar o dinheiro deles. E quando ele ganha a confiança do casal, ele mata o homem do casal, né? Tem aquele ganso? Tem o ganso? Não tem. Ele já mistura com outro conto, já mistura com outro conto, que é a história do ganso dos ovos de ouro, né? Então tem isso. Aí as mudanças vão passando, né? E João e o Pé de Feijão, ele vai ter naquela história toda do cara que sobe... Que ele compra, ele troca uma vaca, que era a única coisa que ele tinha, até no Pica-Pau isso também, né? Ele troca a única coisa que ele tinha por feijões mágicos. Ele chega na casa dele, a mãe dele briga com ele, que diz que ele fez besteira em trocar, né? Mas só que ele joga os feijões fora e quando vê, nasceu aquele pé de feijão, né? Ele sobe uma vez, rouba uma sacola de ouro, sobe uma segunda vez, rouba um ganso, né? Que bota ovos de ouro, né? E na terceira vez que ele sobe, né, ele vai para roubar uma harpa de ouro, só que o gigante descobre, né? Ele consegue fugir e ele corta o pé de feijão, né? Então, não vai ser mais ou menos assim. Eu já vi que tem uma princesa nesse filme, né? O trailer já deve ter passado aí. Você viu que a princesa se hospeda na casa dele, nasce o pé de feijão em cima da casa dele, ele sobe com um exército para derrubar um mundo de gigantes, né? E aí, para justificar uma aventura que eu acho que vai ser bem bacana, né? Isso. E é um filme que eu tô com uma expectativa muito grande, né? Ele vai até para roubar a harpa.
Na terceira vez. Isso é no original. Ah, certo. Ele já roubou um ganso que bota ovos de ouro e quer roubar uma harpa. Não sei por que ele quer Ficava fazer assim isso. aquela harpa, né? Que ela tocava sozinha e fala... Tim, tim. Você Passa- lembra, né? Bem estranho. Bem É mais coisa ou menos hippie. isso. E aí. É bem hippie, cara. Mas é isso, né? É, Não vai ter o pica-pau no filme do Brian Singer, não. Não vai ter o pica-pau, né? Não vai ter. E, pessoal, Baião Nerd sobre contos de fadas fica por aqui, com algumas indicações desse mundo mágico. Eu tenho certeza que você deve estar se coçando agora aí na sua casa, pensando que você conhece várias histórias que nós não comentamos. Ao invés de ficar chorando pelos cantos, igual criança assustada, o que é que o nosso espectador pode fazer, Marcelo? Bem, é só escrever uma história que não precisa ser conto de fada e enviar, né? Pro nosso e-mail que está aparecendo aqui na tela também. E também mandar alguma sugestão pela nossa fanpage. É isso aí. Então fiquem todos felizes para sempre e até a próxima aventura, caçadores de bruxas. Tchau!